Você, meu amigo, minha amiga, não é um cristão, uma cristã comum. Você é um cristão extraordinário. Você precisa entender e aceitar essa verdade que você é um cristão extraordinário. E nós hoje vamos falar sobre uma pessoa também extraordinária. Eu peço que você abra a sua Bíblia, por gentileza, no livro de Mateus, capítulo 27. Está pequenininho aqui, não sei se dá para vocês verem. Esses 4 textos estão cada um em um dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E eles falam sobre um determinado homem, o 13º discípulo. O nome dele, sabe qual é? José de Arimateia. E aqui, no primeiro texto, Mateus 27:57, fala que ele era rico e discípulo de Jesus. Em Marcos 15:43, mostra que ele era ilustre membro no Sinédrio. E ele era corajoso também. O Sinédrio era como se fosse o nosso STF, o nosso Supremo Tribunal aqui. E lá eles tratavam de questões civis e questões religiosas também. E quando tinham que aplicar algo mais severo, dependiam, porque eles dependiam da supervisão romana, dependiam do aval romano. Era de cerca de 70 membros aproximadamente, escribas, líderes dos fariseus, dos saduceus, os anciãos do povo e sacerdotes. E as sessões elas aconteciam com a votação de maioria simples, como acontece aqui na igreja também. E nunca de maneira secreta, mas aconteceu de maneira secreta para poder incriminar Jesus. Vocês lembram disso, né? Em Lucas fala que ele era um homem bom e justo. E em João, o último dos evangelhos, fala que ele era um discípulo secreto, porque ele tinha receio ali dos judeus, o que os judeus poderiam fazer. O nome desse homem, desse 13º discípulo, José, de onde ele era, Arimateia. Não existe nenhum outro lugar na Bíblia que nós encontremos passagens a respeito dele, somente nesses 4 momentos, em cada um dos 4 evangelhos. Você pode ler também sobre esses detalhes no livro O Desejado de Todas as Nações, onde Ellen White também fala sobre ele. Eu gostaria que você lesse Mateus 27, verso 60. Me acompanhe, por favor. E o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha, e rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Irmãos, Jesus foi depositado no túmulo deste 13º discípulo, José de Arimateia. E este túmulo, a Bíblia fala que era um túmulo novo, esculpido na rocha. Haviam 3 formas de sepultamento, basicamente, nessa época de Jesus. A primeira, mais comum, era no campo dos pobres ou no campo dos estrangeiros, onde o corpo da pessoa era envolto num lençol, depositado numa cova rasa, fora dos limites da cidade. Havia uma outra forma também, que era um sepultamento simples, cavando uma covinha rasa, colocando o corpo ali, fechado. Às vezes colocavam uma identificação. E a última forma, era o que acontecia quando depositavam um corpo da pessoa que era execrada, amaldiçoada ali, era um marginal, à beira da sociedade. Um crucificado, por exemplo, que era a forma mais vergonhosa de morte na época. Só a palavra cruz era sinônimo era como se fosse um palavrão hoje, como se eu falasse um palavrão daqui. Se eu falasse um palavrão aqui, chocaria cada um de vocês. Era o que acontecia naquela época, quando se falava em cruz também. E nesse último modelo de sepultamento, era uma vala comum, onde os corpos eram ali depositados aos montes, e era um local terrivelmente fétido, vários insetos ali, uma coisa assim tenebrosa. Qual desses 3 pontos vocês acham que colocariam o corpo de Jesus? Primeiro, segundo ou terceiro? Terceiro. Ele seria colocado numa vala comum, ali. Mas José de Arimateia interviu. Ele foi falar com Pilatos. Ele pediu o corpo de Jesus. Ele o colocou na sua sepultura nova, no seu sepulcro novo. Era talhado em rochas calcárias muito comuns na época. E tinha um compartimento ali, onde tinha uma poltroninha de pedra e tinha um local para depositar o corpo. Depois de 1 ano, os ossos eram recolhidos e poderia-se usar o túmulo para outras e outras. Era um túmulo que custava muito caro. Somente as famílias muito privilegiadas de recursos possuíam. E era uma honra enorme você poder ter um túmulo desse.
A família que tinha um túmulo desses era uma família nobre, era uma família respeitada, uma família conceituada, uma família de muitos recursos, muito dinheiro. Mas José de Arimateia fez com que se cumprisse a profecia de Isaías 53:9, onde diz que... Lê comigo Isaías 53:9, porque tem uma palavrinha ali que soa estranho para a gente, então eu gostaria que você lesse comigo. Isaías 53:9. Essa palavrinha que consta aqui, ela causa certa repulsa em algumas pessoas, sabia? Isaías 53:9, acharam aí? Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez justiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Qual é a palavrinha que vocês acham que causa uma repulsa aí no versículo que nós acabamos de ler? Qual palavrinha? Alguém se arrisca a falar? Qual? Perverso? Não. É outra. Qual? Quem falou essa aí? Rico. É essa palavrinha. Essa palavrinha causa uma repulsa tremenda. Às vezes as pessoas me falam: Alexandre, você trabalha com o evangelho da prosperidade, a teologia da prosperidade? Eu pergunto, o que é a teologia da prosperidade para você? A teologia da prosperidade é quando o pastor ele prega que eu devo dar tudo para Deus. Ué, mas isso está correto. Jesus não falou? Que se alguém amar mais o pai ou a mãe, mais do que a mim, não é digno de mim, mulher, filhos. Devemos abandonar tudo, tomar a cruz e seguir Jesus. Quando ele falou para um jovem rico, olha, vai, vende teus bens e dá aos pobres. Jesus não pediu tudo? Então, os pastores são certos de chegar lá e pedir tudo. Será que é assim mesmo? Não, mas eu fico meio confuso. Geralmente, quando as pessoas falam que estão confusas, é que elas acreditam sim, que Deus tem algo muito especial. Mas elas ficam com medo da riqueza. A riqueza, falar que você é rico, que você está ficando rico, que você quer ficar rico, soa estranho. Quer ver um exemplo? Quando alguém trabalha fazendo hora extra. Alguém aqui já fez hora extra no trabalho? Quem já fez hora extra? Você já ouviu aquela piada assim? Tá fazendo hora extra, vai ficar rico, hein? Geralmente a gente se desculpa, não é? Não. Que isso? Não, vai ficar rico não. Só tô pegando esse plantãozinho aqui, né? Sabe como é que é? Tem que ajudar as contas lá em casa, as contas e tudo mais. A gente tem vergonha, a gente tem medo de falar esse tipo de coisa. Tá errado, sim, pedir tudo na igreja. Eu já testemunhei uma situação onde um pastor de uma determinada igreja, que eu não vou citar o nome aqui, mas ele havia pedido o carro da pessoa. Irmã era uma mulher. Irmã, dê seu carro de oferta para Deus. Deus quer usar o teu carro. E a irmã deu a chave do carro, documento, na mão do pastor. Depois foi uma confusão terrível e o marido muito enraivecido. Ele foi na igreja e quase agrediu o pastor e pegou a chave do carro e o documento de volta. Porque ele falou que isso estava errado. Não é assim. Deus quer usar o teu carro. Mas não é para você ter que dar o seu carro para Deus. Deus pode usar o teu carro, e a gente vai falar sobre isso no finalzinho, de várias formas. Irmãos, eu quero passar para vocês um detalhe que muitas pessoas não reparam. Nós temos um discípulo chamado Pedro, que ele foi antagonicamente contado nesse ponto em relação a José de Arimateia. Enquanto José de Arimateia foi firme, fiel, esse outro discípulo não foi. Na hora mais dura, probante, José de Arimateia foi fiel. Inclusive ele cedeu o seu túmulo novo, nunca usado, para que depositassem o corpo de Jesus. Na privação e na provação ele se mostrou forte. Mas este outro discípulo, que publicamente tirava onda porque estava seguindo Jesus, na hora probante, na hora difícil, ele negou Jesus. Ele se escondeu, ele se esquivou, ele fugiu. Não só ele, mas todos os outros discípulos também. Vamos dar uma lida nesse ponto? Mateus 26, 33 a 35. Mas depois da minha ressurreição, Jesus falando aqui, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes.
Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Às vezes a gente pode agir assim, sabia? Enquanto está tudo tranquilo, enquanto está tudo bom, está tudo bem, tudo legal, nós andamos com Jesus no peito. Mas quando as coisas ficam difíceis, não temos peito para andar com Jesus. Enquanto na hora difícil, José de Arimateia foi fiel, Pedro e os demais discípulos fugiram, se esquivaram. Eles não tiveram audácia, coragem, força e fé de continuarem seguindo o seu mestre. Eles fugiram. A hora da prova, irmãos, está para vir sobre nós. Quantas e quantas vezes, irmãos, precisamos entender e aceitar que o viver deve ser Cristo e o morrer é lucro. Mas precisamos viver isso com verdade e, antes de qualquer coisa, entendermos quem nós somos. Se nós não entendermos quem nós somos, nada mais vai fazer sentido. Se você não entender que você é um cristão extraordinário, que você não é um cristão comum, você não vai poder viver os 4/3 da mordomia cristã. Templo, nosso corpo, o tempo que nós temos aqui, talento que nós temos aqui e o nosso tesouro também. Em relação ao tesouro, eu coloquei essa citação aqui. Quando a pessoa coloca o dinheiro como sua prioridade, ela entende apenas o que é preço e esquece daquilo que tem valor. Esquece que pessoas são mais importantes que coisas. José de Arimateia era um homem rico e usou os seus recursos para a glória de Deus. Tem pessoas que são ricas e que usam seus recursos para si mesmas. Não pensam em usar seus recursos para a glória de Deus. O problema não está, nunca esteve e nunca vai estar nos recursos, meus irmãos. O problema está em nós, no nosso coração. Se José de Arimateia tivesse sido um pouco egoísta e pensasse mais nas coisas e não nas pessoas, ele não teria cumprido a profecia de Isaías 53:9. Mas ele se dispôs a honrar o Senhor com o que ele tinha de melhor ali. E ele honrou, porque pessoas são mais importantes do que coisas. Escuta uma coisa, querido, qual é o teu objetivo, qual é o meu aqui na igreja? Ir para o céu? Se for esse o objetivo, ir para o céu, estamos errados. Se o meu objetivo, o seu objetivo é ir para o céu, estamos equivocados, redondamente equivocados. Mas Alexandre, eu estou aqui na igreja porque eu quero ir para o céu. Ok, eu também quero ir para o céu. Mas esse não pode ser o nosso principal objetivo. O céu, irmãos, ele não deve ser um objetivo, mas uma consequência de uma vida aqui com Cristo. Eu preciso viver com Cristo aqui, desfrutar das bênçãos que é estar ao lado dele aqui, dos privilégios, das provações e privações também, porque ao lado dele eu posso todas as coisas, porque é ele que me fortalece. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Nada, irmãos, pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Nosso objetivo não deve ser ir para o céu. É uma consequência de estarmos com Cristo. O nosso objetivo é sermos braços de Deus na terra. É olharmos para as pessoas, levarmos as pessoas conosco para o céu. Pense por um momento. Quem você quer ver no céu? Eu acredito que você queira me ver no céu. Sim ou não? Fiquei preocupado. Eu acredito que os irmãos querem me ver no céu, sim ou não? Porém, irmãos, sem hipocrisia alguma, sei que vocês me amam, amo vocês também, mas se você tivesse que escolher entre o Alexandre no céu do teu lado e o seu filho, sua filha no céu do teu lado, o seu esposo ou sua esposa, o seu pai ou sua mãe no céu ao teu lado, você escolheria deles e não a mim. Alexandre, eu sei, é incômodo isso, é duro dizer, mas é verdade. Quem nós mais queremos é os nossos queridos. E depois? É como se fosse um ciclo, né? A primeira camada, nós pessoas do lado aqui. Meu pai, minha mãe, meu filho, minha filha, minha esposa, o marido. Depois, os amigos mais chegados.
e a gente vai esticando. A gente quer ver todo mundo no céu, mas a gente quer ver primeiramente as pessoas queridas. Então, o que nós estamos fazendo, já que nós não vamos levar ninguém para o céu, quem salva é Jesus? Precisamos ser testemunhas. Uma pessoa, certa vez, falou comigo o seguinte, cristã, adventista, hoje ela está afastada da igreja. Ela falou, Alexandre, não consigo mais ir para a igreja. Eu falei, por quê? Porque dentro de casa eu tenho um péssimo testemunho de um pregador da palavra que todo mundo gosta, todo mundo apoia, todo mundo levanta as mãos, aplaude. Ele parece uma pessoa maravilhosa, mas fora de casa. Na igreja ele é assim. Dentro de casa ele entra, parece que tira a capa, coloca atrás da porta e se transforma em uma pessoa demoníaca. Essa pessoa dá um testemunho para mim e que eu não consigo mais olhar para nenhum pregador sem imaginar que ele não é assim também. Ela criou um bloqueio, ela criou uma crença em que ela estava sendo, onde ela estava sentada aqui, qualquer que fosse o pregador, conhecido ou não, estivesse à frente, levando a mensagem, ela pensar, tá bom, sei. Pensando ela, ele está lá na frente pregando, mas em casa com certeza não é assim. Ela começou a criar esse bloqueio. Ela hoje está fora da igreja, não consegue voltar mais por causa desse bloqueio que ela tem. O testemunho que nós temos vale mais do que 1000 palavras que pregamos, irmãos. Quem você é fala tão alto que ninguém escuta o que você diz. Fizeram uma pesquisa em 2024 e trouxeram um resultado de 78% das pessoas, 78% dos brasileiros afirmava que a insegurança financeira era o fator primordial de crise, de estresse, de desespero, de insegurança. Então fui pesquisar mais um pouco sobre isso e descobri, irmãos, constatei, olha só que interessante. Primeiro lá, do seu lado esquerdo, a mente, ela aumenta o risco de ansiedade e depressão em 8 vezes. A insegurança financeira aumenta o risco de ansiedade e depressão em 8 vezes. Irmãos, quem está sem dinheiro está ansioso, sabia? Vou contar algo para vocês, talvez vocês não saibam, mas se o cara está sem dinheiro, o cara fica ansioso, o cara fica nervoso, o cara fica estressado. Logo abaixo, o sistema imunológico, que são as defesas do nosso organismo, ele deixa as defesas do corpo mais vulneráveis, as infecções. Olha só, ficamos mais doentes, pegamos infecções mais facilmente porque o nosso sistema imunológico está baixo. E por último aqui, ele libera hormônios como cortisol, hormônio do estresse, adrenalina, né? Ou luta ou fuga, aumentando duas vezes os riscos de problemas cardiovasculares. Tudo isso, sabe o quê? Falta de dinheiro. Mas Alexandre, dinheiro não traz felicidade. O dinheiro pode não trazer felicidade, mas a falta dele pode trazer desespero. Você já viu que ninguém fica triste quando recebe um dinheiro? Já viu alguém ficar triste? Você pega uma nota de 200, entrega aqui, vem cá, fulano, toma aqui para você. Por quê? Não, eu acho você legal, toma aqui para você. Você não vai ver a pessoa falar assim, poxa, você gosta de mim, me deu R$200. Você não vai ver ninguém falando assim. Você vai ver assim, poxa, que legal, que legal. A pessoa fica feliz quando está com dinheiro na mão. É normal. Eu costumo dizer que o dinheiro lhe concede uma coisa chamada AIEE, alteração imediata do estado de espírito. É incrível como a pessoa começa a sorrir quando ela está com dinheiro, quando ela ganha um dinheiro, quando ela recebe um dinheiro, quando ela faz um dinheiro, ela fica mais feliz, é natural. E o contrário também é verdade. Quem, irmãos, nunca teve um momento de estresse porque estava sem dinheiro para pagar uma conta? Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca olhou para o cartão e falou, meu Deus, eu não sabia que R$7 de Uber dava R$2.000 no final do mês? Quem nunca? Quem nunca olhou numa lojinha, uma promoção e pensou, olha, é o meu número. E aí a vendedora olha de uma maneira sedutora e você, de uma maneira quase que irresistível aquele olhar, você acaba cedendo e você vai lá e acaba comprando. E você vê, caso coube certinho, você é o seu número mesmo. E ela fala que você ficou bem, você acredita naquilo ali. E você leva aquela promoção e depois você já teve aquele momento de arrependimento, depressão pós-compra. Já ouviu falar? Depressão pós-compra?
A pessoa compra, na hora é uma alegria, mas chega em casa ela pensa, poxa, por que eu comprei isso, hein? Depois ela olha no armário e pensa, meu Deus, por que comprei esse tipo de coisa? Não acredito que comprei isso. Não é possível. Irmãos, precisamos administrar os recursos que o Senhor coloca em nossas mãos. Nós, como cristãos extraordinários, precisamos ter em mente que nós vivemos de maneira extraordinária. E nós não vivemos para nós, para a nossa glória, vivemos para a glória de Deus. Deus precisa ser honrado por cada centavo que venha para minha mão. Deus precisa ser honrado com cada real que venha para minha mão. Certa vez no livro Conselho sobre Mordomia, Ellen White falou, cuide dos centavos e os dólares cuidarão de si mesmos. Cuidemos, irmãos, dos nossos centavos e os reais cuidarão de si mesmos. Precisamos entender que viver à luz da mordomia cristã é viver de uma maneira integral para o Senhor. Nós somos templos do Senhor, somos morada do Altíssimo. Ele precisa de nós para que nós manifestemos a glória dele. Mas, se nós não quisermos fazer isso, ele vai cumprir a palavra dele em outras pessoas. Nós precisamos desejar isso, querer isso, de fato escolher estarmos para o Senhor. Às vezes lá no meu canal as pessoas atacam, comentando lá, falando que a igreja só pensa em dinheiro, que o canal Dinheiro Gospel, eu até coloquei isso no meu site também, a explicação do que é dinheiro gospel, né? Gospel em inglês, evangelho, as boas novas lá no grego, então seriam as boas novas do dinheiro, dinheiro gospel. Então as pessoas falam, você só pensa em dinheiro. Não, rapaz, quem mais pensa em dinheiro é quem não tem dinheiro nenhum. Quer ver? Quanto mais você estiver pensando em dinheiro, significa que menos dinheiro você tem. Porque o cara fica pensando, rapaz, tem a conta de luz, tem a conta de telefone, tem a conta d'água. Ah, meu Deus do céu, fulano, apaga a luz aí, não sou sócio da Light não. E aí a pessoa fica desesperada. A filha, o filho está passando com ele no shopping, aí o filho, papai, eu quero. Papai não tem dinheiro não, filha, papai não tem dinheiro não. A pessoa já fica logo recriminando, a criança cresce pensando assim, meu pai não tem dinheiro, minha mãe não tem dinheiro. E aí ela pensa que ela está condenada também a crescer e não ter dinheiro. Ter dinheiro, irmãos, é bom ou é ruim? Quem fala que é ruim? Quem tem coragem? Sabe por quê? Porque a gente foi doutrinado a pensar que ter dinheiro é ruim. Fomos doutrinados a pensarmos na escassez. Somente escassez. Como cristãos, ter dinheiro é pecado, ter dinheiro é ruim. O rico é mau, o rico não vai para o céu. Então a gente cresceu assim. A gente quer ter dinheiro, mas dinheiro tem que ser como um adultério, sabe? Uma coisa escondida, que ninguém sabe. Só você sabe, só você coloca o seu dinheiro ali e tudo mais. Às vezes nós mesmos nos colocamos em situações probantes, irmãos. Nós mesmos. A gente gasta de maneira desenfreada e depois pede para Deus abençoar. Deus me abençoa para poder pagar as faturas do cartão. Deus me abençoa para poder pagar minhas contas. Aí pega dinheiro emprestado. Teve uma vez, irmãos, que eu peguei dinheiro emprestado com agiota e eu não tinha como pagar. E não era aquele agiota que eu bate só não, era agiota que mata, sabe? Eu peguei e eu falei, rapaz, e agora? Eu estou desesperado, o que eu faço? O que eu faço? Isso tem muitos anos. Aí uma pessoa querida, não vou falar o nome dela aqui, porque foi em segredo, me ajudou. Ela falou, Alexandre, toma aqui o dinheiro, me salvou. E eu fui lá e imediatamente paguei o agiota, falei, arrisca meu nome e tal. Ele arriscou, ele ficou rindo lá, e a gente terminou, e nunca mais eu fiz esse tipo de coisa. Mas desespero, a Bíblia fala, quem toma emprestado é servo de quem empresta. E tem muito mais que nós precisamos entender sobre educação financeira para cristãos. E eu louvo a Deus porque a nossa igreja hoje está enxergando isso. Nós, como cristãos, precisamos enxergar o dinheiro não como um fim em si mesmo, mas como uma ferramenta para a proclamação do reino de Deus na terra. É com o dinheiro que pagamos a obra da igreja. É com o dinheiro que nós pagamos recursos que usamos recursos para a igreja. É com o dinheiro que nós fazemos bancos acolchoados, microfone, a luz. A igreja tem contas a pagar. É com o dinheiro que nós pagamos ou pagamos com um sorriso. Ninguém paga nada com um sorriso. Experimenta chegar no supermercado, colocar suas compras no carrinho, chegar no caixa, olhar para a moça do caixa, dar um belo sorriso, e ela vai olhar, o que foi? Não, estou pagando minhas compras com um sorriso, com felicidade. Felicidade vai pagar minhas contas. Ela vai olhar para você com aquela cara de que não está entendendo nada, achando que você está fora da sua sanidade mental. Abra sua Bíblia aí em Atos 29, já abri a minha aqui.
Acharam aí? Atos capítulo 29 diz o seguinte. O quê? Atos 29, isso. Eu abri aqui. Atos 29, irmão. Na sua Bíblia aí. Tá rasgando a página da Bíblia aí, irmão? Olha lá, hein? Atos 29, capítulo 29. Que isso, irmã? Atos 29, abre aí. Tá rasgando a página da sua Bíblia, irmã? Atos 29, irmãos. Meu Deus do céu. Ó, Atos 27, 28, 29. Antes de Romanos aí, irmãos. É o último capítulo de Atos. Como é que é? Nova versão do Alexandre. Atos 29. Sabe por que não tem Atos 29, irmãos? Atos dos Apóstolos mostra o que foi o ministério dos discípulos depois da ascensão de Cristo ao céu. O tema dessa mensagem é o 13º discípulo. Eu falei que o 13º discípulo era José de Arimateia, lembram? Não é. O 13º discípulo é você. Não tem, eu estou brincando, eu falei com eles lá no começo, eu falei, vou brincar com a igreja no final, falar que tem Atos 29 lá, não precisa procurar na tela não, que não tem não. Eu brinquei com eles lá e falei que ia brincar com a igreja no final. Por quê? Atos 29, irmãos, vai ser escrito agora, nas páginas, não da Bíblia, nas páginas do nosso coração. Nós precisamos entender que precisamos dar tudo para Deus. Deus, Ele requer nossa influência, nossos dons, nossos talentos, com quem nós falamos, com quem nós nos envolvemos, com quem nós temos intimidade, com quem nós nos relacionamos. Deus, Ele quer usar as suas redes sociais. Deus, Ele quer usar a sua influência no seu trabalho, na sua casa, na sua vizinhança, aqui na sua igreja. Deus, Ele quer usar você, mas você precisa falar, Senhor, estou aqui. Romanos 12, verso 1 e 2 diz para a gente transformar a nossa vida pela transformação da nossa mente. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Precisamos virar a chave e entendermos que o dinheiro, ele na mão do cristão, ele é uma bênção. Podemos fazer coisas maravilhosas com dinheiro ou sem dinheiro, mas com dinheiro é melhor. É ou não é? Mas Deus não vai permitir para alguns ser pobre é a melhor coisa, mas para outros, se tiver mais recursos, vai ser utilizado para a obra de Deus. Imagine só, quanto de recurso você já doou e doa para a casa de Deus. Se você tivesse mais, você doaria mais. Quem nunca pensou assim, se eu tivesse mais, eu doaria mais agora? É isso que Deus quer, que você seja desapegado, se desapegue do dinheiro. Quanto mais você pensa em se apegar ao dinheiro, mais você vai ser arrastado para o fundo do poço das pessoas que só pensam em dinheiro. A Bíblia fala mais de 2.300 vezes em dinheiro. É muito importante. Sim, se dinheiro não fosse importante, não estaria tantas vezes na Bíblia. Por que nós temos medo de falar de dinheiro? Medo de usar o dinheiro? Porque nós não sabemos como administrar o dinheiro. E a Bíblia, ela demonstra por várias vezes as maneiras corretas de administrar o dinheiro. O dinheiro na mão do cristão, vou repetir, é uma bênção. Na mão do cristão de verdade, porque se não for um cristão de verdade, ela pode ser uma maldição. Mas o dinheiro vai fazer eu me perder. Você já está perdido. O dinheiro só funciona como amplificador, ele amplifica aquilo que você já é. Se você for bom, será melhor ainda com dinheiro. Se você for mal, será pior ainda com dinheiro. Irmãos, certa vez, Jesus falou que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Quando nós ouvimos esse texto, nós pensamos que o inferno quer invadir a igreja, não é? Mas não. É a igreja que está indo invadir o inferno. Resgatar as pessoas que estão perdidas.
porque as portas simbolizavam proteção. As portas se fecharão e você não poderá entrar. As pessoas estão lá atrás protegidas, com as portas fechadas. O inferno, representando a perdição das pessoas, está lá desesperado, mas fechou as portas. E Jesus falou que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Se a igreja estiver imbuída do Espírito Santo, ela bate em qualquer porta e a porta vai se abrir. As portas do inferno serão abertas e a igreja vai entrar e vai resgatar o perdido. Porque foi para isso que veio o Filho do Homem, para resgatar o que se havia perdido. Não veio para os sãos, mas para os doentes. Os sãos não precisam de médicos. Não veio chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Para isso, irmãos, precisamos de fé e precisamos de recursos também. Que os nossos recursos estejam alinhados com a fé que professamos. Na terceira mensagem angélica, na volta breve do Senhor, nós, como povo, como cristãos extraordinários, precisamos entregar o tudo que temos para o Senhor, como aquela oferta da viúva. Se você hoje quer ser o 13º discípulo, quer ser usado por Deus, quer de fato entregar tudo para Ele, simbolicamente, tudo da sua vida, tudo, ninguém vai trazer o carro aqui, ninguém vai trazer a chave de casa aqui, mas você vai entregar para Deus, vai consagrar: Senhor, isso aqui pertence a Ti, vai ser usado para o Senhor. Quero convidar a você a vir aqui à frente, a orar comigo. Se você quer ser um 13º discípulo, quer ser usado por Deus, vem aqui, eu quero orar por você. Tome uma atitude, saia do seu lugar e fale: Senhor, eu quero ser um 13º discípulo, eu quero ser usado pelo Senhor.